Olá, meu nome é Raquel e esses são meus amigos Flávio e Patrícia. Nós somos professores do Senac Vila Prudente e fazemos parte da equipe Rodas de Conversas que tratamos de microbiologia e Covid-19. Nessa semana tão importante, nós estamos aqui para conversar um pouco sobre a relação da diabetes com a doença causada pelo novo coronavírus. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio, docente do Senac Vila Prudente. O dia 14 de novembro marca o Dia Mundial do Diabetes, em memória ao aniversário de Frederick Banting, que, juntamente com Charles Best, descobriu a insulina em 1923. A data gera mobilização mundial em prol da conscientização das pessoas sobre o crescimento do diabetes, suas causas e consequências e orientações que visam a melhoria da saúde. Todos os anos, a campanha trabalha com um tema, e nesse ano a enfermagem foi escolhida para estes profissionais e evidenciar a diferença que eles fazem com os cuidados na vida das pessoas acometidas pela doença. Olá, me chamo Patrícia e sou docente dos cursos da área da saúde e do bem-estar do Senac da Vila Prudente. A Federação Internacional de Diabetes divulgou novos números que destacam um crescimento alarmante na prevalência dessa doença. Os dados mostram que existem 463 milhões de adultos com diabetes em todo o mundo. O Brasil é o quarto país com o maior número de diabéticos. São mais de 13 milhões, o que representa 6,9% da nossa população. Mas você sabe o que é o diabetes? Diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. A insulina é um hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. O corpo precisa desse hormônio para utilizar a glicose, que obtemos por meio dos alimentos, como fonte de energia. Quando a pessoa tem diabetes, no entanto, o organismo não fabrica insulina e não consegue utilizar a glicose adequadamente. O nível de glicose no sangue fica alto, a famosa hiperglicemia. Se esse quadro permanecer por longos períodos, poderá haver muitas complicações, danos em órgãos, vasos sanguíneos e nervos. Os tipos de diabetes são: tipo 1. Em algumas pessoas, o sistema imunológico ataca equivocadamente as células produtoras de insulina no pâncreas. Logo, pouca ou nenhuma insulina é liberada para o corpo. Como resultado, a glicose fica no sangue em vez de ser usada como energia. No tipo 2, aparece quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz, ou não produz insulina suficiente para controlar a taxa de glicemia. Cerca de 90% das pessoas com diabetes têm o tipo 2. Ela se manifesta mais frequentemente em adultos, mas as crianças também podem apresentar. Dependendo da gravidade, ela pode ser controlada com atividade física e planejamento alimentar. Em outros casos, exige o uso de insulina e outros medicamentos para controlar a glicose. Além do diabetes do tipo 1 e do tipo 2, durante a gestação, 4% das mulheres pode ter aumento dos níveis de glicose no sangue, o que chamamos de diabetes gestacional. Esse tipo raramente causa sintomas. Dessa forma, é preciso fazer exames periódicos durante todo o pré-natal, principalmente entre a 24ª e 28ª semana. Durante a gestação, a mulher passa por mudanças em seu equilíbrio hormonal, para poder permitir o desenvolvimento do bebê. Os hormônios produzidos pela placenta reduzem a ação da insulina e, com isso, o pâncreas aumenta a sua produção, para poder assim fazer o controle. No entanto, em algumas mulheres não ocorre essa produção extra de insulina, o que vai resultar na elevação da glicose no sangue. Quando o bebê é exposto a grandes quantidades de glicose, ainda no ambiente intrauterino, há maior risco de crescimento e, consequentemente, partos traumáticos, hipoglicemia neonatal e até de obesidade e diabetes na vida adulta. Os sintomas clássicos da diabetes são perda de peso, visão embaçada, excesso de urina, cicatrização lenta, muita sede e fadiga.
mas nem sempre os sintomas clássicos estão presentes na maioria dos casos de diabetes tipo 2. Portanto, o diagnóstico do diabetes tipo 2 e do pré-diabetes só poderão ser confirmados através de testes laboratoriais de glicemia e de hemoglobina glicada. O diagnóstico do diabetes tipo 2 e do pré-diabetes só poderá ser confirmado através de testes laboratoriais de glicemia e de hemoglobina glicada. A glicemia normal em jejum não deverá ultrapassar os 100 mg decilitros e 2 horas após as refeições não deverá ultrapassar os 140 mg decilitros. Mas por que devemos controlar os níveis de glicose no sangue? As consequências de um mau controle da doença por um período prolongado pode trazer complicações em pequenos vasos, que pode levar à insuficiência renal e necessidade de diálise, além do transplante de rins, ou também a retinopatia diabética, que pode levar a um comprometimento da visão e cegueira. Além delas, há o risco de neuropatia periférica, que é uma complicação associada a dores e dormência em membros inferiores. As complicações podem também ser macrovasculares, ou seja, aquelas que acontecem por obstruções de grandes vasos, como acidente vascular cerebral, trombose, necessidade de amputação de membros inferiores e infarto agudo do miocárdio. O aumento dos níveis da glicemia leva esses indivíduos a um grupo de risco ainda muito mais elevado para a gravidade da Covid-19, caso sejam infectados. As pessoas com diabetes vulneráveis e que provavelmente terão resultado piores se contraírem Covid-19 são aquelas com longa história de diabetes, mau controle metabólico, presença de complicações e doenças concomitantes, especialmente os idosos, maiores de 60 anos, independente do tipo de diabetes. O risco de complicações na pessoa com diabetes bem controlado é menor, tanto para o diabetes tipo 1 quanto para o diabetes tipo 2. No caso de diabetes gestacional, é sabido que durante a gravidez pode ocorrer um enfraquecimento no sistema imunológico devido às alterações hormonais, sendo necessário ter atenção redobrada para evitar problemas como resfriados, gripes e infecções urinárias. É fundamental um controle muito melhor também das glicemias, que deverão ser medidas com maior frequência também para o bem-estar da mãe e do feto. Desde que a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia do novo coronavírus em março, muita coisa aconteceu e, infelizmente, o SARS-CoV-2 ainda tem dizimado milhares de vidas e a corrida por tratamentos e vacinas tem mobilizado os esforços no mundo todo. Esse cenário da pandemia tem impactado diretamente na vida dos diabéticos, uma vez que alterou seu cotidiano, o controle da doença, o padrão da alimentação, atividade física, acesso a medicamentos e a serviços de saúde, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Departamento de Educação da Sociedade Brasileira de Diabetes. Conforme o estudo, o distanciamento social ou físico era esperado para que essas pessoas estivessem protegidas, mas ao mesmo tempo não se sabia quais impactos isso teria sobre a rotina e os comportamentos dessas pessoas, o que acabou levando à piora da glicemia de boa parte dessa população. O aumento dos níveis da glicemia leva esses indivíduos a um grupo de risco ainda muito mais elevado para a gravidade da Covid-19, caso sejam infectados. As pessoas com diabetes vulneráveis e que provavelmente terão resultado piores se contraírem Covid-19 são aquelas com longa história de diabetes, mau controle metabólico, presença de complicações e doenças concomitantes, especialmente os idosos, maiores de 60 anos, independente do tipo de diabetes. O risco de complicações na pessoa com diabetes bem controlado é menor, tanto para o diabetes tipo 1 quanto para o diabetes tipo 2. No caso de diabetes gestacional, é sabido que durante a gravidez pode ocorrer um enfraquecimento no sistema imunológico devido às alterações hormonais, sendo necessário ter atenção redobrada para evitar problemas como resfriados, gripes e infecções urinárias. É fundamental um controle muito melhor também das glicemias, que deverão ser medidas com maior frequência também para o bem-estar da mãe e do feto. É importante frisar que pessoas com diabetes não têm maior risco de infecção, mas quando são infectados, possuem maior risco de complicações
especialmente aqueles com mais de 60 anos e que apresentam altos níveis de açúcar no sangue e que tenham complicações devido ao diabetes, como a pressão alta ou problemas neurovasculares. As complicações do Covid-19 em diabéticos podem ocorrer devido ao SARS-CoV-2 se ligar aos receptores que estão em vários órgãos e tecidos metabólicos importantes, incluindo as células pancreáticas, o tecido adiposo, o intestino delgado, o fígado e os rins. Desse modo, é possível que o vírus consiga causar diversas alterações coexistentes do metabolismo da glicose, que podem complicar a fisiopatologia do diabetes pré-existente ou levar a novos mecanismos de doença. Vários estudos em andamento têm acompanhado a evolução clínica de pacientes que são internados com a glicose acima de 126. Um deles notaram que o risco de morte foi 2 vezes maior naqueles com maior valor de glicose, e o risco de complicações hospitalares foi 4 vezes maior. Já um estudo brasileiro divulgado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, revela que esse teor mais alto de glicose no sangue, que encontramos nos pacientes diabéticos em fase aguda, é captado pelos monócitos, um tipo de célula de defesa do corpo, e serve como fonte de energia extra. Isso permite ao novo coronavírus se replicar mais no paciente diabético do que em um organismo saudável. Os monócitos, em resposta à crescente carga viral, passam a liberar uma grande quantidade de citocinas, proteínas com ação anti-inflamatória que causam efeitos como a morte de células pulmonares, tornando, portanto, o quadro instalado cada vez mais grave. Um artigo da Unicamp constatou que as células mais abundantes nas regiões infectadas eram monócitos e macrófagos. Esse é um fator preocupante, não só por tender a aumentar a gravidade da doença no seu momento agudo, mas por poder sobrecarregar o metabolismo da glicose no corpo, fazendo o paciente desenvolver diabetes. Ainda é cedo para afirmarmos que esse é um risco para todos os pacientes que passam pela Covid. Futuramente, mais estudos poderão esclarecer melhor. Para finalizar, não podemos esquecer que a baixa imunidade na pessoa com diabetes está ligada à elevação de açúcar no sangue, não à falta de produção de insulina. Por isso, o controle da glicemia, através de monitorização, uso adequado da insulina ou da medicação oral, alimentação equilibrada e exercício físico, vai permitir que a pessoa com diabetes enfrente o coronavírus com menos riscos à sua saúde. Obrigado por toda a atenção, pessoal. Abraços. Tchau, pessoal. Até a próxima. Se cuidem.